Olá, irmãos, iniciando um novo vídeo para poder partir o pão da vida, que é o nosso Salvador, o Messias que veio aqui e nos deu a vida. Ele nos dá a vida. Irmãos, se vocês lerem Mateus 6 todo, você conseguirá entender o que eu estava falando no vídeo anterior. Você conseguirá entender muitas coisas. A intenção aqui é te dar um pedacinho do pão da vida e você se alimentar e ficar forte. Assim você mesmo vai poder depois pegar e servir seu prato e se alimentar. Então, meus irmãos, estou te dando um pedacinho do pão da vida. Quando o Messias fala de dar esmola, ele nunca disse, ele fala que não é para nem que a gente saiba o que está dando. Não é para ser medido o que está dando para os irmãos. Não é para ser quando você está dando se a pessoa está na religião e está dando para um líder religioso, ela está pecando, porque o líder religioso muitas das vezes tem um carro do ano, tem uma mansão, tem uma casa, tem ótimos apartamentos. Muitas das vezes o líder religioso ele tem uma condição boa financeiramente e vocês muitas das vezes ganham salário mínimo. E vocês estão indo lá sustentar as obras deles, vocês estão pecando diante do nosso Pai. O Pai sempre viu os profetas, o Messias e os apóstolos. Falaram que as esmolas elas devem ser dadas para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para o pobre, para o necessitado. Para aquele que não tem. Você pegar um pouquinho que você tiver, alguma coisa que tu tiver e dar para quem não tem. Para quem não tem roupa, para quem não tem o que comer, um mendigo que tu vê na rua, um pobre que tu vê na rua, o seu vizinho que está passando necessidade. Quando você pega uma cesta básica e dá para um vizinho que não tem nada para comer em casa, a sua esmola está subindo e o nosso Pai está vendo lá em cima e Ele te recompensará. Então, se você dá para um líder religioso, você está pecando, está sustentando as obras dele, ainda mais nas igrejas, porque o Messias falou para a gente não orar em pé nas igrejas, como fazem os hipócritas. Bem sabemos que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. E o que muitas das vezes as pessoas têm, que ficam lá rodopiando, dando cambalhota, batendo palma, cantando, pulando, gritando. Meus irmãos, eu sei que muitas das vezes é complicado tu falar para alguém que está na religião, mas você dá um pedacinho do pão. Ela se alimenta, se fortalece espiritualmente, ela vai atrás. Por isso que eu falo, comecei ali em Mateus 3, mas é a partir do Mateus capítulo 1. O Messias já começa a falar todo o complemento. Só estou dando para os irmãos um pedacinho do pão. Mas você mesmo pega e lê as escrituras. Não seja preguiçoso. Leia Mateus 6 todo, vocês vão entender muitas coisas que o Messias disse. Então, meus irmãos, eu vou continuar aqui o vídeo para poder falar algo muito importante. Se vocês analisarem, abrir em Isaías, capítulo 7, verso 14, diz assim: Portanto, o Pai mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. E em Mateus 1, 22 confirma. 1, 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Pai, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Esse é o nome que o Messias recebeu aqui na terra. Emanuel, o profeta Isaías anunciou, depois o discípulo Mateus confirmou que para que se cumprisse a palavra do Pai, foi dito pelo profeta. E o Messias foi gerado através do Espírito Santo. E ele foi um nome, meus irmãos, que
foi dada do céu a ele, aqui. Por isso que, como está escrito muitas das vezes, os discípulos falam, o único nome dado entre os homens que se tem a vida eterna é este. Esse nome foi do Pai, dado entre os homens, Emanuel. Então, pergunte a alguém que está na igreja, em alguma religião, ou que adora Jesus Cristo, Deus, Javé, Jeová, Yeshua, Yahushua. Pergunta para ele. Isso está escrito em Isaías 7,14. Muito antes de existir o nome Jesus Cristo, muito antes de existir o nome Jesus, muito antes de existir o nome Yeshua, muito antes de existir o nome Yahushua, muito antes de existir esses nomes, Isaías veio aqui e falou que quando o Messias viesse, ele seria chamado Emanuel. E o discípulo Mateus, você vai em Mateus 1,23, confirma que o nome dele foi dado do Pai, dado entre os homens, direto do Pai, Emanuel. Pergunta para ele, porque quem adulterou foi as religiões, o judaísmo, adulterou, tirou Messias e botou Yeshua, Yahushua. Depois veio o catolicismo, adulterou, tirou Messias e colocou Jesus Cristo, Jesus, e muitos outros nomes. E depois veio o protestantismo também, adulterar o nome do Messias. Então, meus irmãos, fico alerta aí para vocês, não sejam enganados por nomes de blasfêmias. Tem uma passagem que também diz em Gênesis 2, verso 24. Ó, o primeiro profeta fala: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em Efésios 5, 31 e 32, é assim, ó, o discípulo Saulo confirma: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro ao Messias e à igreja, pessoas. Notem, irmãos, que Adão, conhecido como profeta Adão, ele profetizou que já o Messias, o homem, ele irá deixar o pai. Quando ele completa 30 anos, ele deixou a mãe e se uniu à mulher, ou seja, nós, a todos os irmãos, e tornando-se os dois uma só carne. Muitas pessoas nas religiões aprenderam que, nas igrejas aprenderam que isso daí é casamento, homem com mulher, mulher com homem, aqui desse mundo. Sendo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele confirma que esse mistério dessa profecia de Adão está se referindo ao Messias e às pessoas, à mulher verdadeira. Quando o Messias ele veio ao mundo, ele deixou o pai, nasceu de uma mulher, nasceu de uma virgem, gerada através do Espírito Santo, cresceu. Quando ele completou 30 anos, ele se uniu à mulher, ou seja, às pessoas. Ele foi a todos os povos, nações e línguas, anunciou, falou a verdade, multiplicou os pães entre os homens, não só o físico como o espiritual, e restaurou as pessoas de enfermidade, de doenças. Então, ele se tornou uma só carne conosco. Então, a nossa carne, nosso sangue é o Messias. E não, vamos supor, casamento homem e mulher. Isso daí, irmãos, é coisa carnal, coisa desse mundo. Mas a nossa carne, nosso sangue é o Messias que foi dado a nós para a salvação. Vou continuar aqui lendo uma passagem, irmãos, bastante importante, que diz assim, ó, Mateus 23, verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar
para fazerem um convertido e, quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Ou seja, irmãos, vocês verem, os líderes religiosos, eles vão, percorrem, eles falam, eu tenho que ir lá para, vamos supor, né? Eu tenho que ir lá para a África. Muitos pastores fazem isso, tem que ir para a África, abrir igreja. Aí eles percorrem mar e terra. Aí você já vai lá, abre uma igreja, um templo, e faz o convertido à igreja dele. E quando eles conseguem fazer as pessoas convertidas, as pessoas se tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles mesmos. Terrível, irmãos. Não sustente as obras desses pastores. Eles são mercenários, eles são avarentos, gananciosos, eles trabalham para te explorar. Se você sustenta as obras dele, você está pecando. Então, meus irmãos, essa publicação eu compartilhei do irmão Rafael e Rafaela. E ele deixou um comentário assim: pergunta aos líderes religiosos de qual religião era nosso Salvador. Certo, irmão? Eu deixei um comentário aqui, ó. O Messias não tem religião, pois ele chama para fora dos apriscos. O Messias nos amou, e o novo mandamento dele é que amemos uns aos outros. Então, meus irmãos, o mandamento ele deu: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, completar até mesmo a passagem que eu estava lendo ainda há pouco, do nome do Messias, que nas religiões eles não conhecem o nome do Messias verdadeiro, que é Emmanuel. E em Isaías 52, o mesmo que anunciou o nome do Messias, que o Pai anunciou para o profeta Isaías, Isaías anunciou para nós, para povos, nações e línguas. Mas assim, Isaías 52, versos 5 e 6, o nosso Pai falando: e agora? Que acho eu aqui, diz o Pai, pois que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, e os seus dominadores dão uivo sobre ele. Diz o Pai, e o meu nome é blasfemado, incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, saberá naquele dia que sou eu o que falo. Eis-me aqui. Então, meus irmãos, se vocês continuarem lendo essa passagem de Isaías 52, vocês vão continuar a se alimentar do pão da vida, que ele fala: quão formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, que faz ouvir ao povo do Altíssimo, a Sião. Teu Pai reina nos céus. Aqui, ó, deixei um complemento aqui, meus irmãos, um comentário. Se eu consigo ler essa passagem aqui com os irmãos, que é assim, ó. Isaías 52, versos 5, 6 e 7. E agora? Nosso Pai falando, né? E agora? O que tenho aqui, diz o Altíssimo? Porque meu povo foi tomado por nada. Aqueles que o dominam dão uivos, diz o Altíssimo. E meu nome é blasfemado continuamente todo dia. Portanto, meu povo saberá meu nome. Naquele dia, que eu sou aquele que fala, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz para Sião, teu Pai reina. Ou seja, que o nosso Pai contesta, que fala que o povo dele foi tomado sem nenhuma razão, e os seus dominadores dão uivo sobre eles. Quem são os dominadores? Pastores, líderes religiosos, todos, sem exceção. Eles dominam o povo e dão uivo sobre eles. E ainda blasfemam incessantemente o nome do Pai, que o nome dele é Pai. Aí eles blasfemam de Deus, de Javé, de Jeová, de Adonai. Muitos outros nomes blasfemados: Alá, Oxalá, Deus Jesus Cristo, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, e muitos outros nomes blasfemados. Nosso Pai, ele fica triste com isso, ao verem os filhos deles
sendo ensinado, guiado, sendo tomado por dominadores que dão uivo sobre eles. Por isso que o nosso Pai enviou os profetas, o Messias, os discípulos, por amor aos homens que estão nesse engano, que estão sendo dominados por esses pastores, cães gulosos, mercenários, filhos do inferno. Exploram as pessoas trabalham o mês inteiro e vão lá nas igrejas para sustentar as obras deles, são um bando de vagabundos e enriquecem nesse mundo à custa da gordura e da lã das ovelhas. Irmãos, em Miqueias capítulo 3, diz assim, do 2 ao 8, deixa eu ver aqui a outra parte, é o profeta Miqueias, tá? Do 2 ao 8 tem a parte 1 e depois vou parar, fazer um comentário com vocês. Ó, eu vou fazer Miqueias 3, vou ler com vocês, irmão, repartir com vocês. Do 1 ao 8 e depois eu vou continuar do 9 ao 12, beleza? Vamos lá, ó. Miqueias 3, diz assim, ó, capítulo 1, Miqueias capítulo 3, a partir do verso 1. Escutem, líderes e autoridades de Israel. Vocês deviam praticar a justiça, e no entanto odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Os que também comeis a carne do meu povo, ireis arrancais a pele, ireis esmiuçais os ossos, e os repartis em pedaços como para a panela e como a carne dentro do caldeirão. Virá o dia em que vocês clamarão ao Pai do céu, mas ele não atenderá. Vocês fazem o que é mal. Estou continuando aqui, irmãos. Vocês fazem o que é mal, e por isso ele não ouvirá suas orações. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Altíssimo diz a esses profetas: portanto, se vos fará noite sem visão, e trevas sem adivinhação haverá sobre vós. Assim se porá o sol sobre os profetas, e sobre eles enegrecerá o dia. Os adivinhos, os que dizem o que vai acontecer no futuro, passarão vergonha. Não receberão resposta do Altíssimo, e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim, o Espírito do Altíssimo me dá poder, amor pela justiça e coragem para declarar os pecados e as maldades dos filhos de Israel. Meus irmãos, essa passagem aqui é sempre o nosso Pai exortando contra os líderes religiosos, que é eles que enganam o povo. Ele fala, que eles odeiam o bem e amam o mal, explora o povo, suga o povo, suga a pele do povo, esmiuçais os ossos do povo, o sangue do povo eles sugam. As pessoas às vezes trabalham, ganham um salário mínimo, deixa de comprar para os netos, para os filhos em casa, de comprar um alimento bacana para sua família, para dar para esses cães gulosos, filhos do inferno. E deixa os filhos, os netos, todas as vezes, para os próprios parentes em necessidade, e dá o salário todo para esses vagabundos, filhos do inferno, que não trabalham, vivem às custas da exploração do povo. E, meus irmãos, exatamente o nosso Pai, ele fala assim, os profetas que falam, tem os profetas da Bíblia, que vocês conhecem, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Samuel, Urias, Eliseu, Davi, Salomão, muitos outros falsos profetas, que são mercenários, bandidos, salteadores, que roubaram, mataram e destruíram o povo, e tem os profetas que nós conhecemos hoje como pastores, padres, bispos, sacerdotes, fariseus,
muitos outros, não estou falando só das religiões, judaísmo, protestantismo, catolicismo não, tem também islamismo, o bandismo, muitas religiões, são muitas religiões, muitas, todas sem exceção. Sempre tem um líder religioso por trás dela, que normalmente ou é um anjo caído, ou é um ministro dos anjos caídos. Ele fala assim, o pai, no verso 5, os profetas enganam o povo. Os pastores evangélicos, exemplo, para os que eles pagam, eles prometem paz. Ou seja, se você deve o dízimo, oferta, sacrifício, voto, campanha, sacrifício para eles, eles falam que vocês vão prosperar nesse mundo, que vocês vão ter do bom e do melhor. Mas ele ameaça com guerra os que não lhes dão nada. Se alguém não dá dízimo nas igrejas, eles falam que vocês estão roubando. Se não oferta, eles falam que vocês estão roubando. É um Deus vagabundo que estão nessas religiões. Então, meus irmãos, vocês vão poder estar analisando aí as escrituras. Eu vou continuar para não estender muito o assunto. Mas essa é a parte 1, acerca dos falsos profetas e líderes religiosos que fazem errar o povo. E a continuação é assim, no verso 9, Ouve, Miqueias 3, verso 9. Ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, autoridades da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta. Novamente, Pai, se irritando contra os principais das quadrilhas de Jacó, de Israel, as autoridades dos filhos de Israel, que são quadrilhas aqui, que roubavam, matavam, destruíam. Eles abominais o juízo, perverteis a tudo que é direito. Eles edificam a Sião com sangue, ou seja, crimes de sangue para tudo qualquer lado. As leis deles, das tribos de Israel, a sanguinária. Por isso que não pode seguir nada da lei dos filhos de Israel, nada da lei de Moisés. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes, pastores, exemplo, aqui pra gente são os pastores que estão aí, os pastores evangélicos, os que mais exploram o povo. E seus profetas adivinham por dinheiro, falsos profetas. Eles falam lá, muitas igrejas falam, Deus me falou, Deus falou isso, falou aquilo, mas no final eles querem arrancar seu dinheiro para ficarem ricos. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? E eles ainda falam, mas leiam aqui, calma que vocês vão entender. E ele fala que no fim dos dias, no verso 12, o nosso Pai no fim dos dias, no verso 12, fala, por isso Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Por quê? Foi em Jerusalém que eles mataram os verdadeiros profetas, derramaram o sangue dos verdadeiros profetas, derramaram o sangue do Messias, mataram também, assassinaram os apóstolos. Por isso o Messias falou, Jerusalém, Jerusalém, que matais e apedrejais os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir o povo de Jerusalém, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste, vocês rejeitaram. Quem? As tribos de Israel. Por isso que ele falou, muitas das vezes o Messias falou, eis que vou para as ovelhas perdidas de Israel. Perdidas, porque elas estavam perdidas nas mãos do diabo, Israel. E o Messias foi lá para tentar resgatar algumas. O que fizeram com o Messias? Mataram o Messias.
Quando meu pai enviou os profetas lá em Jerusalém para falar que eles estavam sendo enganados pelo diabo e falar a verdade, os filhos de Israel, as 12 quadrilhas, que são os falsos profetas deles, os sacerdotes deles, também mataram os profetas do pai. Irmãos, ver se eu parto mais um pedacinho aqui do pão da vida convosco. Ver se tem alguma coisa mais bastante importante aqui. Tá, essa parte aqui eu já li para vocês, ó. O verdadeiro nome do pão da vida, que veio ao mundo, se chamou Emanuel. Que veio ao mundo, falou a verdade, e aqui em carne, osso e sangue, falou a verdade. Deu testemunho da verdade que ouviu do Pai. E, que eu falo, ela foi em Jerusalém, muitas das vezes. E é lá que queriam matar ele, apedrejar ele. Até que chegou Moisés e Elias para ele e falou: você veio aqui em Jerusalém, que essa terra aqui é minha. Você vai morrer em Jerusalém. E foi o que aconteceu. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ficou 40 dias. Sobe ao céu, vem, fica 40 dias ainda. Anda entre os discípulos. Dá prova de sua ressurreição. E quando sobe aos céus, o Pai entrega tudo nas mãos dele. Tudo do Pai é do Messias. Por isso que os anjos caídos pensaram que iam matar o Messias, os líderes religiosos. Os anjos caídos iam se vingar do Messias aqui. Eles mataram o Messias, mas quando ele subiu ao céu, ele ficou muito mais forte, muito mais poderoso. Porque o Pai deu tudo a ele, todo o poder, toda a honra, toda a glória. E também autoridade no céu e na terra. Então, meus irmãos, quando ele subiu com o corpo dele, ele não subiu como só espírito. Ele de fato é que ele era em espírito, mas veio aqui, assumiu um corpo, e com o corpo dele ele ressuscitou. E o corpo dele se glorificou, tornou ele muito mais forte. Ele está agora à destra do Pai. E ele fala, quando a gente estiver com ele, em breve, quando ele vir, ele vai dar um novo nome para os irmãos, uma pedrinha branca. E um nome que o Pai do céu vai nos dar. Por isso que no reino do céu, o nome dele é Emanuel. O nome do Messias é Emanuel. Ele veio aqui, subiu. E quando a gente estiver com ele lá em cima, ele vai revelar para ele o novo nome dele. E o Pai também vai nos dar um novo nome. Todo aquele que forem salvos vai receber um novo nome. Que o Pai vai nos dar, o Pai do céu vai nos dar. E, meus irmãos, Alice, acabou dessa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui, meus irmãos, eu deixei aqui um comentário. Diz assim, ó. O que aconteceu quando o Espírito foi derramado nos discípulos do Messias? Parte 1 de 2. Quando o Espírito foi derramado nos discípulos do Messias, eles receberam dons e passaram a falar em vários idiomas. E em Atos ainda 2, a continuação, diz assim, ó.
E quando, pois, se... Um momento, irmãos. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possui de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas do Altíssimo? Todos, atônitos e perplexos, interpelaram uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Notem, meus irmãos, uma parte bem interessante. Como eu estava falando do Messias, que ele subiu aos céus, um corpo glorificado na glória dos anjos deles. E ele já tinha falado para os discípulos que quando ele subisse ao céu, estivesse com o Pai, ele prometeu aos discípulos que ele iria enviar o Espírito da verdade para que eles não fiquem só. E o nosso Pai, e o nosso Messias, derrama sobre ele, ou seja, dá para os discípulos o dom do Espírito Santo. E quando os discípulos falavam, os discípulos cheios do Espírito do nosso Pai, quando eles falaram, todas as pessoas de diversos povos, todos os povos, nações e línguas, estavam ouvindo eles falarem na própria língua deles. Ou seja, eles falaram: não são todos esses discípulos, eles não são todos galileus? Porque o Messias era galileu, os discípulos também. Eles ficaram perplexos. Como, pois, agora ouvimos cada um falar na nossa própria língua? Então, meus irmãos, esquece isso que muitas pessoas aprenderam nas religiões, de falar com língua enrolada, de dar assalto, eles falam que é corinho de fogo. É muito absurdo que a gente vê nas igrejas. As pessoas dão cambalhota, rodopiam, pula, começa a enrolar a língua, a falar um monte de merda, começa a falar um monte de asneira, e ainda fala que é do Espírito Santo, blasfemando assim, meus irmãos. Ainda fala que foi os discípulos, apóstolos do Messias que fizeram isso. Acorde, meus irmãos. O Espírito do nosso Pai, ele deu o entendimento para os apóstolos falarem e todas as pessoas ouvirem, para que muitos sejam ensinados pelo Messias, para que muitos, a verdade chegasse a todas as nações, todos, sem exceção. E as pessoas nas religiões blasfemam. Aí fala, começa a dar cambalhota, rodopiar, falar um monte de gíria que ninguém entende, um monte de coisa, enrolar a língua. E, meus irmãos, saiam desse engano se você está. Se você foi enganado e hoje está conhecendo a verdade, que os pastores ocultaram de vocês, que não querem que vocês saibam, para vocês não irem lá sustentar as obras deles, daqueles palhaços que ficam lá, né, fazendo teatro, rodopiando, dando cambalhota. E, meus irmãos, mas tudo para explorar vocês e para blasfemarem a palavra do Pai e do Messias. Então, se você foi enganado, meus irmãos, agora você tem a chance de conhecer a verdade e mostrar a verdade para aqueles que também estão sendo enganados. Valeu, meus irmãos? Essa parte 2, o que aconteceu quando o Espírito do Pai foi derramado nos discípulos do Messias. Parte 2. Notem que os discípulos do Messias eram galileus e não os judeus como as religiões ensinam. Quando o Messias ressuscitou e subiu aos céus,
e repousou na glória do poder do Pai, ele enviou aos discípulos o Espírito do Pai como havia prometido. Os discípulos receberam dons e passaram a falar vários idiomas, a curar enfermos, anunciando assim as boas novas do Filho do Homem e o reino dos céus. As religiões gospel deturpam esta passagem da Escritura, ensinando doutrinas estranhas, como enrolar a língua, rodopiar, se jogarem no chão. Cuidado, irmãos, para não serem enganados por falsas doutrinas, perdendo assim a vida eterna. Meus irmãos, se vocês são enganados pelos falsos profetas, e ainda sustentam as obras deles, está sendo cúmplice deles. Porque nas religiões, irmão, na Babilônia, na confusão religiosa, encontrou o sangue de todos nesse mundo. O sangue dos enviados do Pai a esse mundo, dos santos profetas que estão no céu, do Messias, dos apóstolos. Todas as religiões estão sendo contribuintes no derramamento do sangue deles, meus irmãos, porque eles ensinam as pessoas a praticar as obras dos falsos profetas, que são, você já conhece, muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas do passado estão aí, que estão na Bíblia junto com as Escrituras, e muitos falsos profetas hoje estão aí nas religiões espalhados. Cuidado para não ser enganado. O Messias ainda falou que pouco antes da vinda dele, muitos viriam no nome dele, falando que ele é Jesus, que ele é Deus, que ele é Javé, que ele é Jeová. Sai disso, irmão. E muitos falsos profetas iriam levantar, muitos. Olha quantas denominações tem, cada um por sua parte, cada um por sua ganância. Todos os líderes religiosos, sem exceção. Cuidado, irmãos. São muitos falsos profetas que estão aí. Eles estão enganando mesmo. Então, meus irmãos, saiam do engano das religiões, abandonem as religiões para não serem cúmplices dos pecados deles e não perderem a vida eterna com o Pai e com o Messias. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui e vou deixar aí essa dica aí para os irmãos que de repente, daqui a um tempo eu faço mais outros vídeos para os irmãos para poder ir levando a mensagem para os irmãos e despertando a nossa família que está dispersa e muitos também que ainda estão dentro dos apriscos. Então, compartilhe um pedacinho do pão da vida com vocês. Vocês ficam fortes e assim vocês também podem se alimentando. Vocês podem fazer seu próprio prato nas Escrituras, se alimentar e depois também fazer memória do Messias, que é repartir o pão da vida com os seus irmãos. Valeu? Então, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem para que eu alcance mais irmãos. E até o próximo vídeo, irmãos. Abraço a vocês, a paz do Pai do céu e do nosso Rei o Messias que está no céu, que reina no céu. Abraço.